Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós estamos estudando o humanismo, período de transição entre a literatura medieval dos trovadores e a literatura renascentista dos classicistas maneiristas. Pois bem, na nossa aula passada eu falei para vocês sobre os limites do humanismo, né? Ele começa ali em 1418, quando Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, passando por 1434, quando o mesmo Fernão Lopes, que era um escritor, historiador português, é nomeado cronista-mor do reino, ou seja, cronista, historiador do rei de Portugal. Esse período vai até 1527, quando em 1527, Sá de Miranda, poeta, palaciano, humanista português, que estava estudando na Itália, volta para Portugal trazendo o doce estilo novo, trazendo a medida nova para Portugal e com isso o Renascimento e o classicismo maneirismo para Portugal, ok? Beleza. Bom, agora nós vamos voltar ao contexto histórico do humanismo. Eu já havia explicado para vocês que o humanismo é um período de transição, do medievalismo para o renascimento, que o pensamento era antropocêntrico, ok? O pensamento era antropocêntrico. Houve ali uma crise do feudalismo. Então, quer dizer, veja bem, a mudança de pensamento que sai, né, do pensamento teocêntrico, onde Deus é o centro do universo, para o pensamento antropocêntrico, ela está relacionada com tudo que nós vamos falar adiante. Primeiro, a crise do feudalismo. A crise do feudalismo ela foi gerada, dentre outras coisas, pela peste negra. A peste negra desestruturou esse sistema, né, essa forma, vamos dizer assim, esse regime, né, de governo, o governo feudal, dos senhores feudais, né, do rei e dos senhores feudais, os nobres também. Pois bem, então o feudalismo entra em crise e a escolástica, que era o método filosófico empregado pela igreja no ensino. É importante você saber que quem comandava o ensino nessa época ainda era a igreja. Então quem ia para a escola para estudar, de um modo geral, seus professores eram todos pertencentes ao clero. Então é importante vocês entenderem isso, né? Então o que acontece? Quem cria a escolástica é São Tomás de Aquino. Então agora nós vamos conhecer o que veio antes da escolástica, vamos conhecer um pouco sobre a escolástica e o que veio depois, substituindo aí a escolástica. Então agora, venham comigo. Na aula passada eu havia colocado para vocês, né, essa imagem no quadro, no final da aula. O que é a patrística? O que é a patrística? Então vamos lá. Por patrística é compreendida a teologia cristã surgida após a morte dos apóstolos e findada com o desenvolvimento da escolástica no Ocidente por volta do século XI. Tranquilo? Beleza. Então, patrística é compreendida a teologia, né? Por patrística é compreendida a teologia cristã surgida após a morte dos apóstolos e findada com o desenvolvimento da escolástica no Ocidente por volta do século XI. Os teólogos e demais líderes cristãos na época da perseguição do Império Romano foram chamados de pais da igreja ou pais da fé. Por isso, a denominação patrística. Então, patrística significa pai da igreja ou pai da fé. Continuando, veja bem. Olha só. Com o fim da perseguição romana, né, aos cristãos, com o imperador Constantino em 395 d.C., e com o concílio de Nicéia, no qual se teve o credo dos apóstolos, o cristianismo se torna doutrina oficial do império. Então, o imperador Constantino vai ser um dos que oficializa, né, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Até antes dele, os cristãos eram perseguidos. Houveram épocas em que os cristãos eram perseguidos e mortos, né, pelos romanos. Ok, pessoal? Agora, com Constantino, essa coisa mudou. Certas questões teológicas, como a definição das doutrinas cristãs,
em especial a Trindade, no qual se estabeleceu a figura do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ganham não somente um cunho religioso, como uma aplicação social e política. Então, olha só, né? Religião e política aí, sempre uma do lado da outra. Olha bem, a institucionalização da fé, com a criação da Igreja de Roma, né, pode ser medida na delicada e profunda diferença em considerar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para compreender que fora da Igreja não existe salvação. Olha para vocês verem, tá vendo? Isso aí foi tirado, né, de Gomes, 1997. Esta alteração pode ser encarada como uma forte relação da Igreja com o Estado, sendo o ideal cristão profundamente modificado dos tempos da Igreja primitiva dos apóstolos Pedro, Tiago e Paulo, expresso nas epístolas neotestamentárias. Então veja bem, a patrística, olha lá, agora aqui nós vamos ver sobre a patrística, né? Enquanto o movimento intelectual foi fecunda em diversos sábios que buscaram aliar o conhecimento advindo com a filosofia grega de Platão aos ditames da fé. Muitos dos intelectuais patrísticos eram antigos professores de filosofia grega convertidos ao cristianismo por considerar a mensagem de Jesus o ponto culminante da história humana ou simplesmente porque encontraram descanso para as suas almas. Depois eu posso passar as referências bibliográficas desses textos para vocês aprofundarem mais em suas leituras, quem quiser se interessar mais sobre este assunto. Alguns nomes, veja bem isso aqui, ó. Alguns nomes, tanto os da igreja, né, grega, quanto da latina, são importantes para a compreensão deste período da história cristã. Santo Ambrósio, bispo de Milão, foi um importante doutrinador da Igreja Romana por justamente ser colocado no hall de grandes nomes da intelectualidade cristã. Então, Santo Ambrósio é um grande nome entre os intelectuais cristãos. Orígenes, grande místico da Europa bizantina, também teve destaque em suas reflexões espirituais. Todavia, o principal nome da patrística no Ocidente foi um discípulo de Santo Ambrósio, Agostinho de Hipona, ou o famoso Santo Agostinho. Era nele que eu queria chegar. Ok, pessoal? Então, Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, na província romana da Numídia, atual Sulk, Aras, conhecido também como Marrocos, certo? Então veja bem, ele nasceu em Marrocos. Seu pai era um pagão que se deixou batizar cristão perto da morte, como era usual no cristianismo romano do século IV, ok? Depois de Cristo. Sua mãe, Santa Mônica, era uma cristã que buscava a conversão da família para a fé nos ensinamentos de Jesus. Então, a mãe dele que era cristã mesmo, fervorosa. Olha bem. No início da sua vida, Santo Agostinho não compreendia o cristianismo como uma doutrina racional, se dedicando a práticas pagãs e intelectualmente sendo influenciado pelo maniqueísmo, uma doutrina igualmente pagã. O maniqueísmo, gente, depois eu posso até explicar melhor o maniqueísmo para vocês, mas o maniqueísta é aquele pensador que divide tudo em o bem e o mal. Então existem só os dois. Existe o bem e existe o mal, certo? O que vai quebrar isso daí seria um terceiro excluído, que fica entre o bem e o mal, ok? Depois nós vamos falar disso, depois eu posso falar só sobre isso para vocês, ok? Mas depois num outro momento. Vamos dar sequência aqui. Então, possuiu em sua vida um certo destaque, né, o Santo Agostinho, como professor de retórica para membros da juventude romana. Com 32 anos de idade, após uma grave crise existencial, certo? Se converte. Esta conversão, após muita reflexão, foi um dos principais lumes do cristianismo.
sua principal contribuição intelectual, agora nós vamos falar um pouquinho das obras dele, foram os livros As Confissões, que eu recomendo que vocês leiam, tá, gente? É um livro de leitura obrigatória, no qual, de forma autobiográfica, narra detalhes de sua conversão, e A Cidade de Deus, no qual defende o cristianismo contra as acusações pagãs que culpavam a queda de Roma a pouca combatividade de uma religião que pregava a paz universal. Então, olha só, ele defendia a ideia né, que algumas pessoas tinham de que foi o cristianismo que fez Roma ruir, cair. Né? Por quê? Porque o cristianismo pregava a paz. Né? Então, olha só. Vamos lá. O que mais? Ao refletir sobre a tomada de Roma pelos soldados do bárbaro Alarico, Agostinho ponderava que uma das poucas construções que foram respeitadas pelos bárbaros foram as igrejas cristãs. Alarico, na verdade, gente, ele é um rei visigodo que saqueou Roma, né? O grande saque de Roma foi promovido inicialmente por ele, né? Mas depois os romanos conseguiram obter Roma de volta, e Roma só foi definitivamente tomada pelos ostrogodos e burgúndios em 476. Mas Roma já havia sido atacada outras vezes por reis considerados reis bárbaros. Né? No caso, ele não era um rei bárbaro, ele era um rei visigodo. Né? Mas como o romano considerava todos aqueles que não eram romanos, certo? Como bárbaros, então eram chamados de bárbaros. Né? É importante vocês saberem também que alguns povos ditos bárbaros, né, ou os guerreiros bárbaros, muitos deles trabalhavam para o Império Romano. Ok? Né? Depois é que eles acabaram se rebelando com outras hordas bárbaras que viviam fora do Império. Ok? Importante saber isso. Bom, continuando aqui, ó. Reparem, né, ó, Agostinho ponderava que uma das poucas construções que foram respeitadas pelos bárbaros quando eles invadiram Roma eram as igrejas cristãs. Então, olha só isso. Né? Em parte, Agostinho apontava que as virtudes cristãs eram os valores romanos. Tranquilo? A principal obra de Agostinho de Hipona sobre a educação foi o De Magistrum. Deixa eu até colocar isso aqui em itálico para ficar melhor. Aqui, ó. O De Magistrum. Beleza? Opa, desculpa. Deixa eu só consertar aqui. De Magistrum. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aí, beleza. Né? Em uma tradução literal, o mestre. Beleza? Então, De Magistrum, em tradução literal, significa o mestre. Trata-se de um diálogo de Agostinho com um discípulo, no qual o autor aponta sua visão de educação, onde havia necessidade de uma iluminação divina para que o processo educativo pudesse ser desencadeado. Só Deus mesmo na causa, né, gente? Olha só, a ideia de um mestre ensinando discípulos, e em especial a obra De Magistrum, revelam o quanto o cristianismo foi a base da educação no Ocidente durante vários séculos. Então, por essa obra, né, já dá para perceber que o cristianismo foi aí as bases mesmo, né, da educação durante esse período aí inicial, vamos dizer assim, né, da Idade Média. Ô, gente, é importante vocês entenderem que essas obras aí do Santo Agostinho, principalmente Confissões, são obras de leitura obrigatória, né, para quem quer ser, vamos dizer assim, um intelectual, né, participar de grandes debates, grandes discussões, principalmente relacionadas à sociedade, à educação, à cultura, tem que ter conhecimento dessas obras, ok? Então, recomendo a vocês que procurem conhecê-las, tá? Vale a pena. Agora vamos lá, vamos falar sobre a escolástica. Né? O termo escolástica se refere à teologia cristã formulada a partir do século XI. No Ocidente, cristandade latina. Né? A origem etimológica latina é scholarum, ou seja, escola. Então, isto porque os principais intelectuais escolásticos trabalhavam em instituições de ensino. Podemos afirmar
que a principal influência da escolástica foi o pensamento aristotélico, né? E a principal, né, rivalidade intelectual com os intelectuais árabes, Averroes e Avicena. Tranquilo? Beleza. Esse pensamento cristão, vamos falar mais da escolástica. Esse pensamento cristão deve o seu nome às artes ensinadas pelos acadêmicos escolásticos nas escolas medievais. Essas artes podiam ser divididas em, vamos a elas. Então, quais são as artes ensinadas pelos grandes mestres, né, da escolástica nas escolas medievais? Primeira delas, o trivium. O trivium é composto de ensino de gramática, retórica e lógica. Isso é o alicerce, ok? Então, o alicerce para se aprender tudo era aprender gramática, retórica e lógica. Se você sabe gramática, retórica e lógica, os outros ensinamentos ficam mais fáceis para você. Seja filosofia, literatura, artes. Ok, pessoal? Então, veja bem. Depois, o que vem? O quadrivium. Então, você tem o trivium e o quadrivium. O quadrivium é o ensino de aritmética, geometria, astronomia e música. Então, aqui estão as bases da educação clássica. Tranquilo? As bases da educação clássica estão aqui. Importante saberem isso. Ok, minha gente? Então, então, as pessoas tinham que ter uma noção, podia depois aprofundar, né? Mas você tinha que ter uma noção disso aqui. Ok? Isso aqui é básico. Você era obrigado a ter domínio disso aqui. Certo? Para entender literatura, filosofia e para entender isso aqui também, que era o quadrivium. Certo? Que é a aritmética, geometria, astronomia e música. Beleza? Continuando. Olha só. Um dos primeiros autores escolásticos foi Santo Abelardo, monge da ordem de São Bento, autor de importantes escritos que visavam casar a fé cristã, olha aí, com a razão filosófica. Então, queriam um casamento da fé cristã com a razão filosófica, tomando como base Platão, Aristóteles, por exemplo. No entanto, São Tomás de Aquino foi o principal formulador das teses escolásticas. Monge da ordem dominicana, seu primeiro livro foi A Suma contra os Gentios, no qual combatia argumentativamente contra os intelectuais árabes maometanos da Península Ibérica, Averroes e Avicena, já citados antes. Contudo, seu principal livro foi A Suma Teológica, um tratado no qual o autor reflete sobre múltiplas questões da vida nas esferas cultural, econômica, social, como a guerra, a paz, os lucros nas transações financeiras, a sexualidade, entre tantos outros, sempre com uma dupla lente, formada pelo cristianismo e o aristotelismo. Sua base racionalista o fez formular 5 vias que levam até Deus. Então, vamos depois conhecer isso, né, minha gente? Características do método escolástico. Vamos lá. O método escolástico consistia basicamente em 2 gêneros de discussão filosófica, chamados lectio e disputatio. Tranquilo? A escolástica foi um período especialmente livresco. Era uma época em que, para se aprender alguma coisa, para se ter domínio de alguma coisa, o sujeito tinha que ler. Leitura, leitura, leitura. Né? Agora, gente, cá para nós, não tem como se aprender sem leitura, não. Viu? A prática é essencial. Né? Por exemplo, vai estudar biologia. Tem como você estudar biologia só no livro? Química, só no livro? Física, só no livro? Não. Né? Quer dizer, tem que ter o livro, tem que ter a leitura, certo? Mas a prática é essencial. Mas será que são só nessas ciências aí? Não! Toda ciência tem a sua parte teórica e a sua parte prática, ok?
em algumas, a teoria é pesada, essencial para você partir para a prática, né? Então, quer dizer, é essa questão. Por exemplo, vamos pegar a gramática, por exemplo. A gramática, ela é essencial, você pegar a teoria da gramática, das fórmulas, as normas, né, gramaticais, para você o que depois? Na prática, aplicar isso onde? Na escrita. Primordialmente na escrita. Evidentemente que você pode aplicar isso daí na fala também, certo? Mas onde que eu vou praticar isso? Na escrita. Onde mais? Na leitura. Na leitura. Vocês vão ver aqui que a gramática, ela ajuda você a compreender melhor o texto. Você pode analisá-lo inicialmente pela gramática, né? Ah, professor, eu posso analisar um poema inicialmente pela gramática? Sim, você vai pegar e analisar gramaticalmente o texto, para depois partir para uma outra análise, certo? Então, quer dizer, a gramática te ajuda a compreender o texto melhor, tá? Então, é essencial a teoria. É a mesma coisa a literatura, né? Claro que aí eu já prefiro que você pegue o texto e leia, para depois ir em teoria, para depois ir em crítica, para depois ir em comentário sobre aquele texto que você leu, certo? Por quê? Porque no caso da literatura é outro esquema, né? Você pode tratar a literatura como um prazer, um entretenimento inicialmente. Aí eu vou pegar vou pegar o Crime e Castigo do Dostoiévski para me ler, certo? Beleza. Então, eu vou ler o livro. É um romance. Eu vou ler o romance, né? É uma história que tem, vamos dizer assim, coisas fortes, muitas vezes até desagradáveis, mas é um entretenimento. Mas depois que eu terminar de ler o livro, certo? Eu posso, por exemplo, procurar ler alguma coisa que escreveram sobre o livro. Um comentário, por exemplo, sobre a obra, né? Ou uma crítica, um estudo crítico, um estudo teórico e crítico sobre a obra, sobre a poética de Dostoiévski. Entende, minha gente? Certo? Então o caminho é este, né? O caminho é este. Agora, depois que eu fizer a leitura, eu posso fazer, por exemplo, uma análise da linguagem. Aí entra o campo gramatical, por exemplo, linguístico. Perceberam? Certo? Mas a leitura da obra é essencial. Agora, eu não posso começar a analisar um texto antes de lê-lo. É importante vocês entenderem isso também, né? Então, por isso que eu leio o texto primeiro, para depois eu escolher qual tipo de análise inicial que eu vou fazer. Se é uma análise gramatical, de linguagem, né? Ou se é uma análise no campo da teoria da literatura, ou no campo da crítica literária, ou apenas é um comentário, um comentário geral sobre a obra, uma análise crítica da obra, ok? Então é isso, beleza? Então voltando aqui, veja só. A escolástica foi um período especialmente livresco, ou seja, um período completamente dado ao estudo e à leitura, ok? Então veja bem, o mestre levava seus alunos a fazer primeiramente a lectio. Olha lá, ó. O mestre levava seus alunos a fazerem primeiramente a lectio. No caso seria o quê? A leitura inicial do texto, seguida da cursórie, que é a releitura e estudo, né? Então a lectio é a leitura do texto, a cursórie seria uma espécie de releitura ou análise daquele texto, né? A releitura e estudo, e terminava com a exposition. A exposition, análise, o debate, a discussão sobre o texto lido. Então você vai fazer a leitura, a releitura e depois o debate, a discussão, né, a análise, ok? Sobre o texto lido. Agora, quais são os elementos da expositio? A expositio começava pela construção gramatical, litera. Então, quer dizer, fazia uma análise do texto pela gramática do texto. Isso depois de ler o texto, certo? Depois de ler o texto, né? Então, começava-se a analisar, a debater, a discutir o texto pelo viés gramatical, pelo viés da estrutura do texto, da forma do texto, ok? A forma do texto, né? Passava-se depois, então, ao sentido imediato do texto. Qual o significado daquilo ali? O sentido imediato. Isso significa o quê? Certo? Ó, você começava a fazer a produção do sentido do texto. E terminava pelo sentido profundo, ou conteúdo doutrinal, que seria a sententia. Então, aí já ia
mais além. Qual que era o sentido doutrinal? Qual que era a mensagem que está por trás da mensagem inicial? Certo? Qual que é a mensagem que está por trás do sentido imediato do texto? Tá? Então você tem o sentido imediato. E qual que é a mensagem que está por trás desse sentido imediato? Tranquilo? Então olha só. Beleza? Por fim, a disputatio consistia em submeter certos temas a debate, do que poderia resultar uma question. Em Santo Tomás, este gênero se desenvolve como uma reunião de artigos, por sua vez estruturados conforme o esquema: argumentos iniciais, sede contra, corpo da resposta e objeções aos argumentos iniciais. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira meio rudimentar, mas veja bem, só para tentar ser didático. Esse aqui é um exemplo, ok, pessoal, dessa question, tá? Então vamos lá. Olha só. Se eu digo, eu acredito em Deus, o contrário disso, quer dizer, o sede contra, olha lá, veja bem. Argumento inicial. Eu acredito em Deus. Veja bem, eu acredito em Deus. Tá? É o argumento inicial. Né? Por quê? Por que eu chamo isso de argumento inicial? Porque esse argumento inicial, eu vou explicar mais adiante. Ó. Se eu digo eu acredito em Deus, o contrário disso seria eu não acredito em Deus. Correto? Então, se eu digo eu acredito em Deus, o que é o contrário do eu acredito em Deus? Eu não acredito em Deus. Seria a negação. Veja bem, eu vou dar uma pausa nessa aula, que ela se